Pessoal, a paz do Senhor, graça e paz a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está assistindo a esse vídeo. Hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 13, do verso de número 44. Mateus 13, 44. É uma das parábolas de Jesus Cristo, de tantas outras que Jesus nos ensinou. Mateus 13, verso 44. Nós vamos entender por que Jesus ele pregava por parábolas, nós vamos entender qual foi o motivo de Jesus Cristo começar a ensinar por meio de parábolas, por que Jesus não foi mais claro e por que as parábolas elas pareciam meio ocultas, pareciam um negócio meio nebuloso. Então nós vamos entender o sentido, o porquê Jesus ensinava por parábolas no seu ministério ou no decorrer do seu ministério. A tradução que eu vou estar usando é NVT, é uma tradução mais atual. Nos outros vídeos eu usei outras traduções, mas hoje eu vou usar a tradução NVT, que eu acho que fica mais claro o entendimento. Mateus 13, 44. Está escrito assim a parábola que Jesus ele quer nos falar nessa hora. A parábola do tesouro escondido. Também o reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu em um campo. E em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo que tinha e com o dinheiro dessa venda comprou aquele campo. Eu vou ler de novo para ficar mais claro. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E, em seu entusiasmo, ele escondeu novamente, vendeu tudo quanto tinha e com o dinheiro dessa venda comprou aquele campo. A parábola é uma parábola bem rápida. Também faz alusão à parábola do verso 45, que é paralela. Mas nós vamos ficar só na parábola do verso 44. Queridos, para nós termos uma introdução, como eu tinha falado aqui no começo, qual foi o motivo de Jesus ele ensinar por meio de parábolas? Por que Jesus ele não pregava o evangelho mais puro, mais claro? Precisamos entender que o ministério de Jesus, o início do ministério de Jesus, começou na região da Galileia. Jesus ele começou a pregar na região ali de Nazaré, de Cafarnaum, toda aquela região ao norte de Israel. Dali onde ele morou, ali onde ele cresceu. Jesus, então, o início do ministério dele é naquela região. E no início do ministério de Cristo, ele pregava o evangelho claramente. E nós vamos entender agora o porquê que ele começa a pregar por meio de parábolas. Cristo, na metade do ministério dele na região da Galileia, ele para de pregar esse evangelho mais claro e começa a pregar por meio de parábolas. Então, ele dá início no ministério dele na região da Galileia, porém, na metade em diante, Jesus começa a pregar por meio de parábolas. O entendimento das parábolas elas eram uma história que os rabinos, era comum entre os rabinos, entre os mestres da lei, usarem parábolas daquela época. E essas parábolas, elas trazem uma lição de fundo. Elas trazem algo de fundo. Parábolas geralmente sempre são no sentido figurado, né? Aquela conotação que a gente fala, né? Muitas metáforas e essa coisa e tal. E ela tem um peso. No fundo, se você faz uma boa análise, se você mergulha na palavra, se você tem aquele estímulo de querer entender as parábolas, você vai entender, isso vai esclarecer a sua mente. Então, o intuito deles usarem parábolas era para estimularem as pessoas a quererem entender mais, a querer buscar entender a mensagem, a ter esse anseio dessa busca de querer entender o que essa mensagem queria dizer. Esse era mais ou menos o pano de fundo das parábolas. Então nós vemos que
no começo do evangelho, do ministério de Jesus, ele pregava o evangelho mais claro. Isso fica nítido. Mateus, do capítulo 4, do verso de número 17, Jesus ele prediz aquela multidão. Abre aspas, está escrito: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Você vê que não tem um misticismo, você vê que não tem nada oculto, você vê que o evangelho está sendo anunciado por Jesus, é algo claro. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está muito próximo. Jesus ele é claro, ele é enfático em dizer, está aqui. Mateus 4:23 também está escrito: percorria Jesus por toda a região da Galileia, como eu disse, o ministério de Jesus começou na Galileia, percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando de toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então nós vemos em Mateus 4:23, Jesus pregando a verdade simples para aquela multidão. A mensagem ela foi entregue. A mensagem ela foi passada. É por isso que, como eu expliquei no começo, início do ministério de Cristo, na região da Galileia, início do seu ministério, a primeira metade dentro desse contexto da região da Galileia, Jesus era claro nas mensagens: arrependei-vos, creiam em Cristo, porque o reino de Deus está próximo. Jesus percorria toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Você vê que não tem parábolas, você vê que não tem sentido figurado, você vê que tem uma verdade, literalmente uma verdade. Tem uma verdade. Então Jesus ele vinha com uma mensagem clara para aquelas pessoas. Porém, e agora nós vamos entender porque metade do ministério de Cristo adiante ele começa a pregar por meio de parábolas. Daí em diante Jesus começa a não mais pregar dessa maneira, o evangelho claro, mas ele vem com uma série de parábolas. Por que Jesus vem com uma série de parábolas? Nós sabemos que Jesus ele foi rejeitado pela sua própria nação, principalmente não só pela sua própria nação, mas pelo seu próprio povo. E ainda mais, não só pelo seu próprio povo, mas pelas próprias pessoas daquela cidade a qual ele tinha nascido, ali onde ele cresceu, ali onde ele desenvolveu o seu chamado e o seu ministério. Os próprios nazarenos viraram as costas para Jesus, não crendo no que Jesus tinha pregado, não crendo no que Jesus tinha falado. Porque eles falavam: esse não é aquele carpinteiro, não é o filho de Maria? Por que ele está falando isso agora? Por que ele está pregando isso agora? Então as pessoas não começaram a dar crédito para o que Jesus estava pregando, o evangelho puro e simples. Então Jesus agora em diante ele começa a pregar por meio dessas parábolas. O motivo de Jesus pregar essas parábolas é uma certa punição. As parábolas são como um tipo de punição, porque quando Jesus estava pregando a verdade, eles não deram bola. Agora, Cristo ele vem, ele começa a pregar no meio mais místico, uma mensagem mais oculta, uma mensagem mais figurada. Por mais que seja uma punição, ainda é um ato de misericórdia. Porque Jesus poderia simplesmente parar de pregar as maravilhas do reino. Jesus poderia simplesmente parar de pregar a mensagem do evangelho. Mas ele ainda assim continua pregando por meio de parábolas para aqueles que ainda se tiverem interessados ainda, querer desvendar o que essas parábolas estão dizendo. Aqueles que ainda tiveram uma certa vontade de querer conhecer, eles vão querer buscar entender o que essas parábolas. Aqueles que negaram a Cristo quando Jesus pregava a verdade, quando Jesus pregava o evangelho simples e puro, como está escrito em Mateus 4,17, arrependei-vos, venham até mim, porque eu sou o pão da vida. Aqueles que no começo do ministério de Jesus na região da Galileia não creram na verdade, talvez tenham uma segunda chance nessas parábolas que Jesus
estava explicando. Então, agora fica claro porque Jesus começa a pregar e você vê diversas parábolas, Cristo prega diversas parábolas. É um ato de misericórdia. É um ato para que aqueles ouvintes eles possam entender aquela mensagem, querer desvendar aquilo. O interessante é que às vezes nós pregamos o evangelho claro para as pessoas, nós mostramos a verdade. Hoje o evangelho de Cristo ele é pregado em todos os lugares, em todas as regiões, em todos os meios de comunicações, em todos os canais de comunicações. E muitas pessoas não dão bola para o que é dito, para a verdade que é dita. Muitas pessoas não creem em Cristo. E agora o que nós devemos fazer é entregar nas mãos de Deus. Às vezes nós insistimos em pessoas, em familiares e em amigos. O que Jesus está falando aqui não é para você abrir mão, mas é para você agora trabalhar como Jesus fez, por meio de parábolas. Agora você entende o motivo de Jesus dizer que nós não devemos jogar pérolas aos porcos? O que é não jogar pérolas aos porcos? É você jogar as maravilhas do reino de Deus ao vento. Meu irmão, o reino de Deus, ele é a maior coisa que nós temos aqui nessa terra. Queridos, a mensagem do Evangelho, eu costumo falar que a graça, quando ela te alcança, ela é uma prévia do céu a qual nós vamos habitar. Ela é um fragmento da eternidade que foi entregado para você nessa hora. Isso não é negociável. É por isso que nós não devemos jogar pérolas ao porco. Quer dizer, jogar pérolas aos porcos, quer dizer que você vai parar de pregar? Quer dizer que você vai parar de ensinar? Isso não quer dizer que você não vai viver uma vida que mostre a glória de Deus. Mas quer dizer que Jesus, ele vai trabalhar da maneira que ele pretende trabalhar na vida das pessoas. Às vezes nós queremos insistir achando que com o nosso esforço as pessoas vão se converter. Ei, a graça de Deus, ela não depende de homem ou de mulher. Ela não depende de pobres ou de pessoas ricas. Ela depende definitivamente de Deus. O que eu quero falar para você nessa hora é que deixe que Deus trabalhe. Viva uma vida exemplar. Seja honesto. Seja correto. Preste culto público a Deus. Culto diário a Deus. Culto privado a Deus. Porque às vezes nós deixamos de agradar a Deus em detrimento de outras pessoas. Quando o primeiro mandamento é: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a sua alma. Às vezes você está abrindo mão de amar a Deus do primeiro mandamento por causa de certas pessoas. Jesus, ele, aqui no contexto das parábolas, nós vemos como Cristo, ele começa a pregar por meio de parábolas porque a verdade já foi dita. Jesus já começou a explicar a verdade. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Creiam em Cristo, vocês são pecadores, vocês precisam crer em Cristo. Vocês precisam tirar essas escamas dos seus olhos, vocês precisam seguir. E eles não seguiram. Então Jesus agora ele começa a pregar por meio de parábolas. Como eu disse, uma certa punição, mas com misericórdia ainda. Jesus poderia simplesmente parar de pregar o Evangelho, mas ele continua pregando por meio de parábolas, diversas parábolas. Para aqueles que têm o entendimento, para aqueles que querem crer verdadeiramente, vão querer desvendar e vão falar: eu preciso entender o que está escrito aqui. Existe alguma coisa aí, existe uma verdade, existe um reino, existe um Deus, existe algo profundo nessas parábolas. E é isso que esse é o intuito das parábolas de Cristo. Esse é o intuito do que Jesus quer nos mostrar. As parábolas para as pessoas de coração duro
é uma punição. Mas para os seus discípulos, as parábolas, aqueles que creem em Cristo, elas se tornam mais claras do que a água. Elas se tornam mais claras do que a água mais pura do oceano mais profundo. É claro e é nítido. Eu quero que você entenda que essa parábola ela tem que entrar no seu coração agora. E você precisa crer em Cristo. Talvez você ouviu muitas vezes pregações e pregações, pessoas falando a verdade, mas talvez Jesus, nessa hora, Ele quer que você creia no Evangelho por meio dessa parábola, por meio desse sentido figurado que Jesus traz, e a verdade seja exposta para você. Então esse é o intuito de Jesus ele nos mostrar essa parábola. Esse é o intuito de Jesus começar a pregar por meio de parábolas. Na metade do ministério, na região da Galileia em diante, ele começa a pregar por meio de parábolas. E agora Jesus ele começa. Eu vou começar a parábola no verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Queridos, o que é o reino dos céus? Por que ele começa o reino? Agora eu vou explicar a parábola. Eu vou fazer uma exegese dessa parábola para você entender o que estava oculto aqui. Jesus ele começa, o reino dos céus. O que é o reino de Deus? Meu irmão, o reino de Deus, ele é o próprio Jesus Cristo. O reino de Deus, ele é o Evangelho. O reino de Deus, ele é a graça que te alcança. O reino de Deus é o próprio Deus. Jesus ele não está falando que o reino de Deus ele é prosperidade financeira. Jesus ele não está falando o reino de Deus, ele pode ser uma vida inteira de felicidades, não. Jesus ele não está falando que o reino de Deus ele é coisas materiais, sabe por quê? Porque o físico que nós vemos aqui não pode expressar a magnitude, a plenitude, a glória do reino de Deus. É por isso que ele fala o reino de Deus. O reino de Deus ele é maior do que todas as coisas. E o interessante é que Jesus ele fala que esse reino ele está aqui, neste mundo. Meu irmão, esse mundo a qual nós vivemos, esse lugar onde você só vê corrupção, adultério, esse mundo onde você só vê pessoas que se importam consigo mesma, pessoas que amam o próprio eu acima de tudo, primeiro eu, depois os outros. Esse mundo que você não vê um fragmento de alegria, esse mundo a qual nós vivemos que nos traz muitas dores, que nos traz muitas tristezas, esse mundo caindo, esse mundo obscuro a qual nós vivemos. Jesus ele diz que nesse mundo onde você vive, essa tristeza que você está passando, esse lugar, esse contexto que você vive, ainda existe uma esperança. Ainda existe um reino de Deus que foi trazido. Deus ele rompe o terceiro céu. Deus ele rompe o segundo céu. E ele invade o primeiro céu e desce esse reino até nós aqui. E diz, filho meu, o reino foi trazido até vocês. Esse reino foi trazido aqui. Está aqui. Você não pode ver, como eu disse, porque o físico ele não expressa magnitude, mas você sente na sua alma, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que desceu em Atos 2, aquele mesmo Espírito que é o próprio Deus, ele habita dentro do seu coração. É por isso que muitas coisas que você faz, que você pratica, aquilo te incomoda, porque o Espírito Santo ele pulsa dentro da tua alma, dizendo que o reino de Deus ele desceu até a sua vida. O reino de Deus, ele desceu até a sua alma, ele te raptou, ele te pegou. A graça de Deus, ela te transcendeu. E ela está aqui nessa hora. Queridos, olhem o contexto contemporâneo a qual nós vivemos.
Você acha mesmo que esse mundo é o seu lugar? Jesus ele sempre disse que nós somos peregrinos, estrangeiros, forasteiros. O peregrino ele vive um pequeno momento numa cidade, só que depois ele sai porque a cidade dele nunca foi ali. Uma frase que eu ouvi do pastor Marcos Granconato, ele diz que aquilo me impactou de tal forma, ele diz: essa vida ela é apenas um fragmento da eternidade. Essa vida é um pequeno fragmento de uma eternidade. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é um fragmento de um eterno? Meu irmão, Jesus ele nos chama para não ser mais terrenos. É hora de abrir mão de coisas terrenas e viver o Evangelho de Cristo. É hora de pregar como João Batista. É hora de amar como Cristo. É hora de liderar como Moisés. Os dias estão se fechando, o cerco está se fechando. No mundo aí fora, nós vemos ideologia de gênero. No mundo aí fora, nós vemos corrupção. No mundo aí fora, nós vemos o amor de pessoas se esfriarem. No mundo aí fora, nós não vemos mais esperança. Jesus, ele chama a igreja contemporânea, a igreja do século XXI, você e eu, para nos prepararmos. Jesus, ele fala que esse reino que está aqui foi nos dado. Ele está oculto nesse campo. O campo, sabe o que significa o campo? O campo significa esse mundo, a qual eu disse. O campo, ele significa esse lugar a qual nós vivemos. O campo, ele significa aqui e o agora. Esse mundo sem esperança. Houve esperança. E a esperança está aqui. A esperança é Cristo. A esperança é que o reino não ficou. Jesus ele é tão bom. Presta atenção. Jesus ele é tão bom que ele não limitou a graça de Deus, as beatitudes, como Jesus fala no Sermão do Monte, as bem-aventuranças não ficaram apenas com Deus e os anjos, mas ele compartilhou com nós. Ele poderia abrir mão da humanidade e não morrer por nós, mas ele compartilhou. A graça te alcançou, misericórdia, reconciliação, redenção, adoção, todos os benefícios da cruz, ele te deu. Meu irmão, reino de Deus é isso. Reino de Deus é o imerecido dado àqueles que não mereciam. Você não merecia, mas ele te deu. Olhe para você. Jesus ele disse que as obras dos homens são como trapos de imundícia. Todas as nossas obras são más. Faça um raio-x dessa semana e veja as coisas que você fez de mal. É o pecado que habita em mim e você. A sua luta maior não é contra principados, não é contra potestades, não é contra Satanás e seus inimigos. A sua luta maior é contra você. Porque você é pecador. E Deus desceu para te resgatar. Nesse campo, nesse mundo oculto, o reino de Deus desceu até você. Veio até você. Era um tesouro oculto. O Evangelho, no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele sempre apontou para Cristo. Sabe, olha que interessante, isso é magnífico. Jesus ele começou pregando, eu costumo dizer que a parábola ela é uma inversão. As parábolas elas simbolizam o Antigo Testamento. Preste atenção. As parábolas elas simbolizam o Antigo Testamento. E o evangelho que Jesus pregava na região da Galileia, no começo do seu ministério, que era claro e simples e puro, representa o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele era uma sombra da verdade que iria vir. O Antigo Testamento ele era uma sombra de Cristo. Ele mostrava a sombra. E o Novo Testamento ele mostra a pessoa de Cristo. E isso aqui é uma alusão às parábolas também. Olha que comparação interessante.
Jesus, na metade do seu ministério, na região da Galileia, ele pregava o Evangelho, claro, o Novo Testamento. Agora, da metade do ministério dele, isso dentro da região da Galileia, eu não estou falando em Jerusalém, eu não estou falando quando ele desce para Jerusalém. Jesus, na metade do ministério dele, ainda na região da Galileia, ele começa a pregar por meio de parábolas. Antigo Testamento. Parábolas, Antigo Testamento. Evangelho claro, Novo Testamento. E tudo isso mostra e aponta para Jesus. Tudo isso mostra a graça de Deus. Você está entendendo? Essa comparação, tudo mostra Cristo. Tudo aponta para Ele. Tudo mostra para Ele. Existe algo oculto que foi te revelado nesta hora. Está aqui. Agora a parte B do texto nos diz que está escrito aqui: a qual certo homem, ele diz, achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quem é esse homem? E agora que existem duas alusões nessa parábola. Uns comparam este homem com a pessoa, eu e você, a humanidade, e outros comparam este homem com Jesus Cristo. Preste atenção. Eu prefiro entender essa mensagem com um duplo sentido, se aplicando tanto para nós quanto para Jesus. Esse homem, agora na aplicação para Cristo, preste atenção. Esse homem que vendeu tudo quanto tinha e comprou aquele campo, representa Jesus Cristo, porque esse campo é esse mundo a qual nós vivemos. E esse homem, ele tem que dar tudo de si por causa daquele campo hostil, por causa daquele mundo caído, por causa daquele mundo que não valeria a pena, mas ele deu. Sabe o que significa isso? Esse homem simboliza Cristo Jesus. Meu irmão, esse homem representa Jesus. E sabe o que, quando ele quer dizer que ele vende tudo quanto que ele tem, sabe o que significa? Que Deus, ele vende tudo que ele tem. O que é mais precioso para você? Quem tem filho aqui sabe. A maior preciosidade da vida é o seu filho, a sua filha. Se você não tem filho, pode ser a sua família, o seu esposo ou a sua esposa. O que era mais precioso para Deus é o próprio filho. Sabe o que Deus faz? Vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Eu vou traduzir para você e fazer uma exegese que fala. Vou fazer hermenêutica do texto. Vende tudo quanto tem, sabe o que Jesus faz? Dá o seu filho, que é o máximo que ele tem, para comprar aquele campo, que agora o campo está simbolizando você e eu. Ele dá a sua vida por você. Deus, ele dá tudo que ele mais tem, que é aquele homem. Ele dá tudo que ele mais tem pela sua vida e pela minha vida. Foi comprado com sangue. O campo, que significa o mundo a qual nós vivemos, foi comprado. Jesus, ele comprou. Pagou o preço. Cristo pagou o preço. Não fomos nós que pagamos o preço, mas Jesus pagou o preço pela minha e pela sua vida. A parábola agora ela é aberta para todos. A mensagem foi entregue. Meu irmão, ele vendeu tudo quanto ele tinha. Jesus, Deus, ele dá o maior bem. Aquilo que ele tinha de mais valioso, ele entregou pela minha e pela sua vida. E comprou aquele campo como nós vivemos. E sabe o que? Uma aplicação para a nossa vida? Da mesma maneira que Deus entregou tudo quanto ele tinha, o seu Filho, por nós, nós deveremos também entregar tudo que nós temos por ele. Aqui não é uma alusão a coisas materiais, mas é alusão a coisas espirituais. Jesus está dizendo aqui, você deve vender tudo que você tem, entregar a vida para Cristo. Ah, Vinícius, mas eu tenho que vender meu carro, minha casa. Eu tenho que vender o que eu tenho em casa? Não. O que é mais valioso para Deus? A vida. A vida do Filho dele ele entregou por você. O que é mais valioso?
a vida. Existem estudos que dizem que o que o ser humano mais preza, o que ele mais defende, ele tem um senso de defesa automático. É quando ele quer preservar a sua vida. Você já percebeu que o maior medo da humanidade é perder a vida? Eles vivem por uma vida. E é essa vida que Jesus ele quer. Jesus ele está pedindo a sua vida hoje. Entregue ela. Da mesma maneira que Deus entregou o seu filho e comprou esse campo. Entregue ele. Se desdobre por ele. Por mais que nós vivemos nesse mundo hostil, esse lugar a qual nós vivemos. Meu irmão, Jesus está dizendo, eu quero. Ele não quer você. Jesus ele não está querendo 30% da sua vida porque não é um completo. Jesus ele não está querendo 50% da sua vida porque não é completo. Jesus está querendo 100% da sua vida. Se entregue a Ele. Busque a Ele. Obedeça a lei de Deus. Isso é entrega. Obedeça os mandamentos. Viva uma vida exemplar para Ele. Seja como o movimento puritano, aqueles homens que viviam uma vida para Deus. Meu irmão, esses homens sabiam que o reino não estava só lá, restrito no céu. Mas aqueles homens, o movimento puritano, eles sabiam que o reino foi descido até esse lugar. Você precisa entender que por mais que você não vê Cristo, por mais que você não tenha visto Ele ainda, existe o Espírito que move dentro do seu peito. Talvez se você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez se você está afastado dentro da igreja, talvez se você está longe, um desigrejado, existe um Espírito de Deus que te incomoda, trazendo, pedindo você, chamando você de volta. É hora de ir para frente do pelotão e viver o Evangelho de Cristo. É hora de se entregar por esse campo e comprar aquele campo da mesma maneira que Jesus comprou a nossa vida e a nossa alma. Eu espero que você fique com essa mensagem. Que você se desdobre pela verdade. E que você busque a Cristo. Porque o Senhor, Ele deu o maior tesouro por aquele campo. Ele comprou o campo com sangue. Ele comprou este mundo. Em João 3,16 está escrito, porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu seu único filho, o Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. É hora de comprar esse campo com sangue. É hora de se entregar pela verdade. É hora de parar de viver um evangelho periférico raso e mergulhar. Você não orava a Deus um dia da semana, uma vez no mês, comece a orar mais. Se você não lia a Bíblia, comece a ler mais. Se você lia outros livros, troque esses livros pela palavra do Senhor. Leia 1, 2 vezes, ore 1, 2 vezes na semana. Busque a Deus. Se você tinha práticas mundanas, se você mentia, se você adulterava, se você cometia todos os tipos de pecados, lembre-se que Jesus ele abriu mão de tudo. Esse homem era Cristo, comprando aquele campo com sangue. É hora de comprar este campo. Amém, meus queridos? Que você seja edificado com essa palavra. E que o Senhor, Ele transforme a sua vida. Que a graça de Deus te alcance agora. Esse é o maior bem dessa terra. O maior tesouro que você pode imaginar é a graça de Deus alcançando uma vida. Coloque isso como princípio da sua alma e da sua vida. Eu não estou dizendo que você não deve fazer outras coisas, buscar uma melhor qualidade de vida, buscar estudar, buscar trabalhar, não. Mas isso tem que estar em segundo plano. Ame a Deus em primeiro lugar. Ame o próximo. E amando o próximo, você tem que querer que essas pessoas se convertam. Que a graça de Deus alcance elas. Amém? Que você venha compartilhar esse vídeo e divulgue nas suas redes sociais. Eu creio que a mensagem vai impactar muitas pessoas. Amém? Deus abençoe. E se inscreve nesse canal.
e começa a divulgar aí. Amém? Deus abençoe a todos.